Graças a Deus. Nós vamos passar a palavra em nome do Senhor Jesus. É o Salmo número 38. Salmo 38 e o versículo é o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 38, versículo 3. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, né? Por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 3. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Graças a Deus. Aqui Davi, gente, está relatando que ele estava sofrendo, na verdade, problemas físicos, enfermidades, por causa do pecado. Amém, gente? Então, tomar cuidado com os caminhos errados, que pode trazer consequências, tá certo, gente? Em nome do Senhor Jesus, anda na palavra de Deus direitinho, e Deus vai te abençoar, te dar vitória. A Bíblia fala, gente, que as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então aconteceu isso com Davi, mas se não acontecesse, talvez a gente não consegue entender o caminho da vida, o caminho certo, sem as repreensões. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. É necessário, às vezes, que Deus permita certas coisas para que você venha andar direitinho e ser abençoado, ser feliz depois, tá bom, gente? Graças a Deus, em nome de Jesus. Vamos para o próximo, agora Provérbios, né? Provérbios, capítulo que nós vamos ler, o capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, e o versículo é o versículo 18. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim laces a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e ficam porfiadores de dívidas. Diga assim, amém, gente, graças a Deus. Vamos dar palmas, né? É para Jesus por essas palavras, né? O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 23. Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Graças a Deus, gente, que o Espírito Santo tenha falado do teu coração através desses versículos. Vamos para o próximo, Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 19, e o versículo é o versículo número 5. Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando se lhe enfurecer o coração, e o alcance, por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Portanto, te ordenou 3 cidades separarás. Portanto, te ordeno, né? 3 cidades separarás. Se o Senhor, teu Deus, dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes
prometeu, desde que guardes todos esses mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, né? Por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Gente? Versículo número 8. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu. Graças a Deus que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através desses versículos. Agora Isaías capítulo número Isaías 59, e o versículo é o versículo número 4. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe, né, uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, né? Por essas palavras. O que o Espírito Santo, gente, fala conosco? Versículo número 4. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através destes versículos, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos para o próximo, Novo Testamento, Mateus capítulo 3. E o versículo que nós vamos ler é o versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo. É o versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então João pregava o evangelho e batizava as pessoas que tinham consciência sobre o batismo. Elas passavam pelo batismo confessando os seus pecados. E esse tipo de batismo é o batismo válido. Graças a Deus, por isso que nós não aceitamos o batismo de crianças, porque não é bíblico. A Bíblia não mostra isso. O batismo, para ter valor, tem que ser levado em conta o livre-arbítrio da pessoa, e a pessoa tem que entender a mensagem do Evangelho, aceitar Jesus e se batizar. Esse batismo é válido. Batismo infantil de crianças, de recém-nascidos, não é válido. Jesus não foi batizado quando criança. Foi apresentado ao templo com 8 dias. Foi batizado com 30 anos por João Batista no Rio Jordão. Graças a Deus. Qual a importância do batismo, pastor Rodrigo? Grande, enorme. Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo.
Quem, porém, não crê já está condenado. Graças a Deus, então há necessidade de passar pelo batismo. Batismo esse que é válido quando feito na dada razão, quando a pessoa quer, ela vai se batiza nas águas, né, por imersão nas águas, como Jesus foi batizado no Rio Jordão. Esse batismo é válido, tá bom, gente? Graças a Deus, nome de Jesus. Vamos para o próximo. Novo Testamento, Efésios, capítulo número 3, e o versículo que nós vamos ler é o versículo 6. A saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, né, por essas palavras. Amém, graças a Deus. O que o Espírito Santo fala conosco? Versículo número 7. Versículo 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através desses versículos em nome do Senhor Jesus. Agora vamos para o Apocalipse, capítulo número 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diga assim, amém, gente, graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus por essas palavras, né? O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Graças a Deus que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através destes versículos. Agora vamos para Mateus capítulo 5, versículo número 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. E eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão, direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus por essas palavras, né? O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo
versículo número 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Amém, gente? Graças a Deus que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através desses versículos e de toda essa palavra que nós lemos hoje, todos esses textos bíblicos, né? Que Deus tenha falado ao teu coração, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.